Bom, aula de hoje, aula de número 85, Paulo, de Roma, ou de Jerusalém até Roma. Olhando aqui no mapa cronológico nosso, você pode observar aí esse momento das cartas de Paulo. Olha ali o ano 58, provavelmente a gente esteja exatamente entre o ano 57, 58 e 59 nessa nossa narrativa aqui agora. Paulo, ele é levado para Roma bem no começo do governo de Festo, ali como procurador romano, que foi no ano 60. E ele ficou 2 anos preso em Cesareia, o que nos traz para o ano de 58. Então, é muito provável que essas últimas cartas de Paulo, algumas delas, tenham sido escritas da prisão também, partes dela são compêndios da prisão de Cesareia também, além das outras que vamos ver lá em Roma. Mas tudo bem, não é as cartas que vamos estudar hoje, hoje vamos estudar a história. Então eu queria que você localizasse aí nesse mapa cronológico alguns nomes. Lá embaixo, na linhazinha roxa ou lilás, você vai encontrar Félix e Festo, 2 procuradores romanos que cuidavam da Judeia e algumas outras partes também, como a própria Cesareia Marítima, onde Paulo estará preso. Ali subindo, você vê naquele, entre o verde e o azul, você vê ali a Galileia, e a Galileia estava sendo governada por Herodes Agripa II. Guarda isso, porque você vai ver ali o rei Agripa, e se você ler lá em Atos 12, se eu não me engano, você vai ver que o rei Agripa morreu, comido de bicho, tudo mais, tal. Aquilo lá é o rei Agripa I. Esse aqui é o rei Agripa II, Herodes Agripa II. Na linha preta você vê ali as cartas de Paulo. Nós vamos estudar hoje desde o ano 57 ao 58 até o ano de 64. A linha vermelha lá em cima, você vai ver que nesse período, 58 a 64, já era período do governo de César Nero, do imperador César Nero e não mais César Cláudio. Ok. Isso é o que a gente precisa saber do mundo romano. Na próxima tela, você vê aqui os livros. E nós colocamos aí a carta aos Filipenses, colocamos Efésios, Laodicenses, que eu vou explicar isso na próxima aula, carta aos Colossenses, carta a Filemon e a escrita, não a edição, mas a escrita ou os registros, os primeiros registros do livro de Lucas e o livro de Atos. Ok. Guarda isso porque alguns autores, alguns biblicistas, colocam os textos de Efésios e Colossenses como cartas posteriores a Paulo, como se fossem reedições feitas pelos seus próprios discípulos. Mas eu prefiro colocá-las aqui como cartas autênticas de Paulo. Aqui está, então, as cartas de Filipenses, que são um conjunto de bilhetes, que já vamos estudá-las na próxima aula nossa. Muito bem. Atos capítulo 20, versículo 25, é onde nós vamos começar a nossa leitura, que é onde nós terminamos as aulas passadas, quando Paulo se reúne com os irmãos de Éfeso, lá em Mileto, e ele termina dizendo assim: eu agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Paulo se despede ali dos irmãos e nesse momento de Paulo se despedindo com os irmãos, eu acho lindo aqui, eu queria destacar para vocês, nessas narrativas de ida de Paulo para Jerusalém, o coração daqueles irmãos com Paulo. Eu acho lindo isso. Acho lindo ver o povo abraçado, chorando, se despedindo, orando. Esse carinho que tinha da igreja com o seu líder era uma coisa linda, linda, linda de se ver. No capítulo 20 de Atos, versículo 36 ao 38, olha essa narrativa. Tenta imaginar a cena aqui comigo. Vamos lá. Diz assim: tendo dito isto,
Ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Eu acho essas cenas cheias de emoção, não é? Paulo disse que eles nunca mais o veriam. Provavelmente, isso tudo aqui é provável. Paulo não sabia o futuro. Paulo apenas tinha percepções do futuro. Mais adiante ele chega a narrar que de cidade em cidade o Espírito Santo vinha falando com ele, né? Através de irmãos, de dons do Espírito Santo, vinha trazendo essas impressões de que ele seria preso em Jerusalém. Provavelmente muitas pessoas pensaram que essa prisão de Paulo e que Paulo seria entregue aos gentios, como diz o profeta Ágabo, talvez entenderam, Paulo vai morrer. Se Paulo voltou a ser solto depois da prisão de Roma ou não, nós vamos ver no final da aula aqui agora. Atos 21, de 3 a 10, começa a narrar as viagens de Paulo, né? No caso aqui a viagem de Paulo para Jerusalém. O texto de Atos 21, de 3 a 10, diz assim: Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali até Pátara, encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre, seguimos rumo a sul, navegamos para a Síria, desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Vamos olhar agora aqui no mapa e entender um pouquinho isso. Ali você vê onde começa isso tudo, em Mileto. De Mileto ele mandou chamar os líderes de Éfeso, que foram encontrar-se com ele ali. Mileto, cidade marítima, ele pega o navio, navega ali pelas ilhas gregas, e uma dessas ilhas é a ilha de Cós. Então, depois de Cós, vai até Rhodes. De Rhodes, ele vai ali na região da Panfilha, até Pátara. E é ali em Pátara que eles encontram um navio que ia fazer travessia para a Fenícia. Deixa eu explicar algo aqui para vocês que é interessante vocês saberem sobre as navegações naquele tempo. Diferente de hoje, que você vai numa rodoviária, compra uma passagem para daqui a algum tempo, ou num aeroporto e compra uma passagem, né? Hoje a gente faz tudo por telefone, mas antigamente você teria que ir num guichê e comprar uma passagem, reservar o seu lugar naquele avião ou ônibus, ou como naquele tempo se fazia, ou como hoje ainda se faz, né? Em navios, lugares que você faz reserva e viagem de navios. Naquele tempo não era assim. Você vai ao porto, fica sabendo ali os navios que estão por ali, para onde que estão indo, e se te interessa, você vai. Então, nota que ele pegou um navio que foi apenas de Mileto, né? Ou seja, da Ásia para Lícia, ou para Panfilha. Então, ele pegou primeiro esse navio, que ele falou, lá na Panfilha eu vou encontrar um navio que vai para a Síria. E da Síria eu encontro um outro que vai até Cesareia, que era o porto mais, não mais próximo, Jope poderia ser um porto mais próximo, mas Cesareia é um porto mais comum, muito mais movimentado para ir para Jerusalém. Então, eles chegando em Pátara, descobriram esse outro navio e embarcaram nesse outro navio, sentido a Jerusalém. E aí, voltando lá para o mapa, no mapa você vê que eles pegaram, no próprio texto ele fala, que eles então encontraram esse navio, né, que faria a travessia, e aí eles avistam Chipre, mas aí assim que eles avistaram Chipre ao longe, né, eles seguiram rumo sul e navegaram para a Síria. Bem ao sul ali da Síria você está vendo no mapa Tiro. Então eles desceram em Tiro, mais adiante você vai ver na narrativa,
que eles desceram em Tiro e foram lá ter tempo com os irmãos. Aí pegaram um outro navio, foram para Ptolemaida. Ptolemaida também desceram, foram ver lá o pessoal. Aí foi para Cesareia, e aí de Cesareia que eles vão por terra para Jerusalém. Vamos ver isso na narrativa bíblica. Continuando a leitura. Encontrando os discípulos dali onde? De Tiro, né? Ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Aqui é importante nós entendermos uma coisa aqui no texto. Você fala, Anésio, como assim? Se pelo Espírito eles recomendavam que Paulo não fosse, então se Paulo foi, ele desobedeceu o Espírito? Deixa eu te explicar uma coisinha. Quando a Bíblia fala que é pelo Espírito, não está dizendo que foi o Espírito Santo quem disse para não ir. O texto, todas as vezes que ele usa essa expressão assim, por exemplo, pelo Espírito, ou por exemplo, você vai ver lá em João, por exemplo, se algum Espírito diz que Jesus não veio em carne, esse pelo Espírito é na ideia de, que a palavra grega é a palavra pneuma ou pneuma. Essa palavra pneuma pode se referir ao Espírito Santo, mas pode se referir também a uma atitude, como pode se referir também a uma inspiração, ou a uma impressão, ou a uma palavra de profecia. Tudo isso pode ser. É por isso que a Bíblia fala, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, por isso que a Bíblia diz para nós julgarmos os espíritos se eles procedem ou não de Deus, não é? Julgar os espíritos é julgar as inspirações, as profecias, as impressões que as pessoas têm. O que acontecia aqui é que os irmãos tinham impressões claras de que alguma coisa ruim iria acontecer com Paulo em Jerusalém. Então eles falavam, então não vai para Jerusalém. Mas aí é o conselho da pessoa. É Paulo quem tem que decidir se ele vai ou não vai. Então, da mesma maneira, querido, se acontecer com você alguma vez, de pessoas chegarem, irmão, eu tenho uma impressão muito forte de que algo ruim, tal, pode acontecer, é você que sabe se você tem que ir ou não tem que ir. Você que tem que buscar a paz e seguir, porque Paulo estava em paz em ir a Jerusalém. É o que ele responde lá na casa de Filipe, você vai ver isso aqui comigo depois. Filipe, um daqueles 7 lá de Atos 6 que fala que escolheram 7 homens, lembra? Filipe, Estevão, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas. Quando vai falando aqueles nomes, tem o nome de Filipe ali. Filipe morava em Cesareia. E lá em Cesareia, quando Paulo chega na casa dele, as filhas dele profetizavam. E depois veio um profeta chamado Ágaba. Interessante até esse trocadilho. As filhas profetizavam, mas veio um profeta. Que as filhas profetizavam, estava se referindo a serem usadas nos dons de profecia. O profeta que veio já é ministério de profeta, é diferente. Você vê no Novo Testamento Ágabo sendo chamado de profeta, Judas sendo chamado de profeta, não Judas Iscariotes, Judas talvez o autor do livro de Judas nosso. Silas, aquele que provavelmente acompanhou Paulo nas suas viagens, é chamado de profeta, você vê isso lá no final de Atos 15. Então, ministério de profeta é diferente de dom de profecia. Agora, seja o que for, mesmo o profeta tendo dado uma profecia, dizendo que Paulo seria amarrado lá em Jerusalém e entregue aos gentios, Paulo disse, gente, eu estou pronto para qualquer coisa. Em outras palavras, eu estou em paz. É importante isso você saber. Qualquer pessoa pode te dar profecia, qualquer pessoa pode ter visão com a tua vida, qualquer pessoa pode te dar conselho, mas nenhuma dessas coisas deve dirigir a sua vida. O que tem que dirigir a sua vida é o Espírito Santo falando diretamente com você, ou seja, a paz que você sente ao tomar as decisões. Assim, seja o que for que acontecer depois com você, não é responsabilidade de quem profetizou, não é responsabilidade de quem teve visão, não é responsabilidade de ninguém outra pessoa, a não ser de você mesmo. É importante a gente saber disso. É assim que nós encontramos direção de Deus para a vida da gente. Então, eu vou reler o texto aqui agora com vocês e nós vamos continuar a leitura. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias, lá de Tiro, e eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Note, recomendava, ninguém ordenou nem mandou nada. Não se manda em ninguém por profecia ou por visão, tá? Mas quando terminou o nosso tempo ali,
partimos e continuamos a nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, olha que cena linda, todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia, eu fico imaginando a cena, nos ajoelhamos e oramos. Depois nos despedimos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Continuando. Demos prosseguimento à nossa viagem. Partindo de Tiro, eu já te mostrei no mapa, aportamos em Ptolemaida. Note, aí em Ptolemaida ele aporta, ele desce, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Aí segue. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens, virgem no sentido de, o nome que é usado na Bíblia, quando fala de moça solteira, tá? Então ele tinha 4 moças jovens, poderia ser traduzido assim, que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Judeia ficava num lugar maior, mais alto, e sempre que você vem de Jerusalém para qualquer lugar, você fala que desceu de Jerusalém, tá? Então, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Depois disso, e aliás, eu pulei aqui o texto, tá? Porque aqui eu estou até no versículo 10. Esse tempo é o tempo em que Paulo recebe a profecia do Ágabo. Ágabo se amarra com o cinto de Paulo e fala que fariam isso com o dono daquele cinto e ele seria entregue aos gentios. Os irmãos insistiram com Paulo para não ir para Jerusalém. Ele falou, vocês estão me perturbando com isso. Eu estou em paz, eu tenho certeza de que eu tenho que ir para Jerusalém. E Paulo então foi para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele se encontra com a igreja em Jerusalém. É o que nós vamos ler agora em Atos 21, versículo 15 ao 19. Diz assim, depois disso preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnasson, ou Mnason, não sei aqui, onde deveríamos ficar. Ele, Mnason, era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Eu acho legal isso quando a Bíblia destaca, quando uma pessoa é antiga no Evangelho, ela é sempre honrada dessa maneira, né? Continuando. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco. Note, o narrador está dizendo, né? Paulo foi conosco, o narrador estava junto, que era quem? Lucas. Encontrar-se com Tiago. E todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Eu queria destacar aqui nesse texto um detalhezinho. Você viu que Paulo foi encontrar-se com Tiago. No movimento que teve no meio da igreja, alguns anos atrás, um movimento muito lindo, na verdade ele começou no final de 60, com o pessoal ali da Argentina, foi muito forte na década de 70 nos Estados Unidos, no Brasil pegou no final da década de 80, e a gente apelidou esse movimento aqui no Brasil de movimento da restauração. Aliás, é a mãe do movimento das comunidades, de onde até mesmo a própria Carisma também saiu desse movimento. Saiu assim, surgiu desse movimento, e eu tive um forte impacto desse movimento na minha vida também. Mas ali tinha um negócio sobre pluralidade de ministérios, mostrando em que cada igreja você tinha que ter uma equipe ministerial. Corretíssimo isso. Só que qual era um problema que eu vejo ali? Ali na equipe ministerial não havia uma liderança na equipe ministerial. Todos eram líderes com a mesma autoridade. Então você encontrava várias comunidades, no qual você tinha 3, 4, 5, 6 pastores. Tinha uma que tinha 13 pastores que eu conhecia, aliás, 14, me perdoem. Não, 13. 13 pastores numa comunidade lá no Rio de Janeiro, por exemplo, e eram todos iguais, e tudo tinha que ser decidido em comum acordo. Muito bonito, muito bonito. Mas na prática, funcionalmente falando, eram muito lentas as decisões e quando havia discórdia, isso dificultava muito o trabalho. Não é o que a gente vê na Bíblia Sagrada, porque você vê na Bíblia Sagrada, no livro de Atos principalmente, que há um líder proeminente em cada um dos movimentos
às vezes até mesmo em torno de cidades há um líder proeminente, ou no caso aqui de uma cidade, você vê que tem um líder proeminente naquela cidade. Embora você vê que foi chamado, olha, foi encontrar-se com Tiago, coloque de novo o último texto para mim. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros, você estudou isso comigo na aula passada, que pode ser traduzido como todos os líderes da igreja estavam presentes. Então, todos aqueles que eram pessoas de liderança da própria igreja estavam ali, mas Tiago era o principal. Então é importante a gente notar que existe isso na Bíblia Sagrada. Mas eu vou continuar aqui a leitura. Paulo então relata para os irmãos o seu ministério, foi uma coisa muito gostosa. Aí acontece o seguinte, vamos agora contar a história, porque agora nós temos aqui desde o capítulo 21 até o capítulo 26 de Atos. Na sua apostila saiu errado, eu coloquei 16 e não percebi que está 16. Do capítulo 21 até o capítulo 26 de Atos. Então, Paulo, a partir daí acontece uma narrativa, eu vou fazer uma narrativa aqui para você, o que acontece lá é o seguinte. Tiago recomenda para Paulo, falou, Paulo, os judeus já vão saber que você está aqui entre nós. E eles estão falando que você fala contra Moisés, contra o templo, e que você ensina os nossos irmãos judeus em outros lugares a não praticarem mais a lei. Na verdade, o que Paulo ensinava é que os gentios que se convertiam não tinham essa obrigação, que os judeus continuassem praticando como o seu costume, mas os gentios não tinham mais essa obrigação. Então ele falou o seguinte, olha, temos alguns homens aqui que fizeram voto, então vai com eles no templo, paga o voto para eles lá no templo, e todos vão ver que você é cumpridor da lei. Foi o que Paulo fez. Paulo fez isso, tudo mais, os irmãos tinham feito voto e raspagem da cabeça e mais algumas coisas, tal, isso tudo era pago. O templo de Jerusalém era assim uma máquina de dinheiro. Se vocês acham que algumas igrejas hoje pedem muito dinheiro, lá em Jerusalém isso aí era pior. Tanto que Jesus virou a mesa dos cambistas mostrando que eles fizeram muito comércio daquilo. Mas isso aqui é outro assunto, não vou nem entrar em muito detalhe agora, porque mais adiante nas nossas aulas eu vou tocar um pouquinho antes da destruição do templo, para vocês entenderem qual foi esse choque do templo de Jerusalém com os romanos, tá? Mas eu volto aqui, eu volto nesse assunto lá adiante. E então, Paulo vai ao templo, paga tudo que tem que pagar, tudo mais, só que esse voto levava muitos dias. Eu acho que perto do 7º dia já, algumas pessoas que vieram da Ásia viram Paulo lá no templo, e aí o cara, socorro, olha aqui, é esse o cara, que lembra lá quanto problema que deu em Éfeso, quanto problema que deu lá na Macedônia, lembra quanto problema que deu em Tessalônica? Pois é, esse pessoal judeu ficou horrorizado de ver Paulo lá no templo, e esse homem merece morrer, e começaram a linchar Paulo ali. A coisa foi tão assim, imagina, deveria ter pontapé, murros e coisas desse tipo. Quando ficaram sabendo, fecharam a porta do templo por causa do tumulto, e os romanos ficaram sabendo, rapidamente os soldados romanos foram, prenderam ali, né? Prenderam Paulo no sentido de tiraram Paulo de ser morto ali no meio da multidão, porque Roma não admitia ninguém, não admitia linchamento, não admitia tumulto. Você deve se lembrar lá em Éfeso, quando teve aquela reunião da grande deusa Diana dos Efésios, ou Ártemis dos Efésios, você deve se lembrar que o líder da cidade, o escrivão da cidade, falou, gente, não tem, se alguém tem alguma coisa contra esses homens, tem os tribunais abertos, tem procônsules, mande-os lá no tribunal, porque tudo tem que ser na base de julgamento, porque esse tumulto aqui, nós não temos como justificar esse tumulto, ou seja, Roma iria cair em cima da liderança de Éfeso, dizendo o seguinte, vocês não têm como justificar esse tumulto, e Roma não admitia tumultos debaixo do seu governo. Como Éfeso tinha liberdade algumas cidades eram assim, elas tinham liberdade de ter governo próprio, eles iam tirar esse governo de Éfeso e instaurar lá a guarda romana naquele lugar. Então, o escrivão da cidade falou, vamos parar com isso, dispersou a multidão. Aqui aconteceu algo parecido, só que aqui já tinha a guarda romana, então a guarda romana toma Paulo ali para tentar entender tudo, e o comandante, o Lísias, Paulo começa a falar em grego com ele. E o homem fica assustado, você fala grego.
Eu achei que isso era coisa aqui dos hebreus. E ele falou, não só isso, eu sou também cidadão romano. Como? Aliás, cidadão romano, Paulo fala mais adiante, espera só um pouquinho. Nesse momento, Paulo fala isso e pediu permissão para falar aos judeus. Porque Lísias tinha prendido Paulo ali, tirado Paulo do meio do tumulto e o leva para a fortaleza. Havia uma fortaleza anexa ao templo. Isso aí aconteceu muitos anos antes, lá naquele tempo em que o templo foi profanado, antes ali da revolta dos Macabeus, naquele período ali. Então, havia sido feita toda uma fortaleza em torno ali do templo, né? Tem a fortaleza de Antônia, como é chamada. E ali na fortaleza, nas escadarias dela ali, Paulo se dirige aos hebreus, levanta a mão e fala em aramaico ali com os hebreus. Como o povo ouviu ele falando em aramaico, pararam para ouvi-lo. E ele começa a narrar, o povo ouviu só até um ponto, e daqui a pouco todo mundo começa a gritar de novo. O comandante manda prender Paulo e falou o seguinte: não estou entendendo, esse povo está dizendo que esse cara é digno de morte, ele está dizendo que não fez nada. Açoitem o cara, e, assim, em outras palavras, vai na base da tortura que o cara vai dizer de fato o que ele aprontou. O Lísias estava achando que ele era algum dos caras que assaltaram o templo, algum cara que fez alguma coisa contra os judeus, que fez uma revolta. Ele estava achando que era uma dessas coisas, ele achou até que ele era estrangeiro, que nem fosse judeu. E então, quando for assaltar, o Paulo fala, eu sou cidadão romano, vocês não podem fazer isso. Aí foram lá comunicar, o Lísias falou, comandante, não pode. O cara é cidadão romano. Quem tem cidadania romana tem que ser tratado de maneira completamente diferente. É um cidadão VIP dentro do império. O cara até fala para o Paulo, falou, isso aí me custou uma grana altíssima, eu paguei para ter o direito de cidadania romana. E você? Ele falou, eu tenho por nascença, né? É direito meu. Então, devido ao pai de Paulo, né? E então, esse homem volta ali conversar com Paulo, tudo mais, acontece o seguinte, ele manda que Paulo, prende Paulo ali, chama a liderança dos judeus, ou seja, o Sinédrio, e põe Paulo para falar ali diante do Sinédrio. E aí começa aquelas coisas todas, né? O pessoal do Sinédrio começou ali a falar com Paulo, falar ali declarando contra Paulo, né? E aí Paulo diz o seguinte, Paulo falou, gente, eu estou sendo acusado aqui por um motivo. Estão me acusando porque eu sou fariseu, Paulo era fariseu, né? Fui criado ali aos pés do Gamaliel. E tem uma coisa, eu estou sendo acusado porque eu acredito na ressurreição dos mortos. Paulo jogou um contra o outro, porque o Sinédrio era composto, na sua maioria, dos saduceus, que eram os que dominavam o templo, e os fariseus, que eram os que dominavam as sinagogas. E aí, conflito entre os dois, porque fariseu acreditava em anjo, em espírito, em revelação, em ressurreição, e os saduceus não acreditavam em nada disso. Aí começou uma discussão entre eles, inclusive dando indiretas entre eles. Quando os romanos viram que a coisa estava ficando acalorada, que os caras brigam por qualquer coisa, mandou recolher Paulo, despediu aquela turma e falou, vamos embora. E aí o que aconteceu? Paulo fica sabendo que alguns homens fizeram votos para matar Paulo. Foi um sobrinho de Paulo que avisou isso. E aí esse recado chega até Paulo, Paulo manda o recado até o Lísias. O Lísias então faz uma escolta enorme para levar Paulo para um outro lugar mais seguro ainda, que era em Cesareia. Em Cesareia, note o nome, Cesareia, a cidade de César. Era uma fortaleza romana que havia, Cesareia Marítima, e ali ficava também uma das casas, existiam vários lugares que eram assim, casas do governador, vamos chamar assim, não é? Então, Paulo é levado para um desses lugares, até por ser cidadão romano, ele não foi para uma prisão qualquer. Paulo não estava num calabouço, tá? Paulo foi para um dos quartos, vamos dizer assim, de uma enorme casa, só que totalmente guardada pela guarda romana, ou seja, havia uma certa liberdade de Paulo, mas somente dentro daquele compêndio. Paulo não poderia sair dali. Tem um novo interrogatório lá em Cesareia e Paulo fica ali preso por aproximadamente 2 anos, né?
Paulo pôde receber amigos ali, ele não podia sair de lá, mas recebia amigos, e é muito provável que algumas cartas de Paulo talvez tenham sido escritas deste lugar. Isso aqui é um comentário que eu vou fazer na próxima aula, quando eu vou analisar as cartas da prisão de Paulo. Então, talvez alguns dos bilhetes de Paulo, que depois compõem a carta aos Filipenses, possam alguns terem sido daqui, né, desse lugar de Cesareia, e outros lá de Roma, e depois tudo virou um grande compêndio de cartas, de bilhetes, né, formando uma carta só, que é a carta aos Filipenses. Nesse tempo, o governador era Félix, ou procurador romano, e ele esperava que Paulo lhe pagasse algo para que ele o libertasse. Ele queria receber dinheiro ali de Paulo. Então, isso você nota que Paulo, ele tinha, quando o pessoal viu que Paulo recebia ofertas, recebia líderes de igrejas, e ele vendo a influência que Paulo tinha, certamente ele percebeu, esse cara tem grana e pode me dar uma grana para eu libertá-lo. Paulo não cedeu a isso, os judeus pediram transferência de Paulo para Jerusalém, mas isso aconteceu depois que venceu esse mandato de Félix. O próximo procurador romano era Festo. O procurador romano era o que Pôncio Pilatos era, por exemplo. Pôncio Pilatos é um cara anterior a Félix. Depois veio Félix e agora vem Festo. Quando Festo chega, ele querendo, sei lá, fazer uma média com o judeu, era novo ali e tudo mais, os judeus aproveitaram esse momento, era um outro governador, vamos dizer assim, um outro procurador, e pede para eles para levá-lo para Jerusalém, mas queriam fazer uma emboscada para matar Paulo. Paulo, sabendo disso e percebendo que levar para Jerusalém seria uma grande emboscada, Paulo apela para César. Ou seja, ele sendo cidadão romano, poderia pedir para ser julgado no tribunal de César. Ou seja, não quero ser julgado pela lei dos judeus, não quero ser julgado pelos tribunais dos judeus e os romanos assinarem embaixo, como aconteceu com Jesus. Com Jesus foi assim. Jesus foi entregue aos judeus, declarado criminoso pelos judeus, os romanos não viram crime nenhum, mas numa benevolência para com os judeus, ele iria crucificar um e libertar outro, colocou Jesus ou Barrabás, e o povo pediu Barrabás e Jesus foi crucificado. Paulo, não querendo esse mesmo caminho, então ele falou, eu apelo para César. Ele falou para César, ele pediu, vai para César. Então, acontece que Paulo ficou preso ali mais um tempo. Estava passando por lá Agripa, Herodes Agripa. Lembra, Herodes, da família dos Herodes. Os Herodes eram nabateus que governaram Israel por muito tempo. E sendo rei e conhecendo muito bem os judeus, o judaísmo, as práticas judaicas e tudo mais, este Félix chama o Herodes para julgar, porque ele falou, eu não entendo nada da lei desse pessoal, não entendo dessa religião. Como você entende, escute Paulo. E Paulo vem discursar, o Agripa chega ao ponto de dizer o seguinte, Paulo, tem duas traduções ali que dá para ser feito, né? A tradução da NVI coloca, em poucas palavras, você já quer me converter para me tornar cristão, né? Um seguidor de Jesus? Ou, como diz a tradução de Almeida, por pouco, né, das suas palavras você já não me converte, seria mais ou menos isso, né? Mas nem o Agripa vê nada de errado com Paulo, e aí ele diz o seguinte, olha, eu até poderia libertá-lo, dizer para você para libertá-lo, e a gente o libertaria aqui. Não vejo nenhum problema nele não, mesmo conhecendo as leis dos judeus, eu não acho que esse cara tem alguma coisa de errado, nem dentro da lei dos judeus. Mas, se ele apelou para César ele tem que ir. Era um direito dele como cidadão romano. Paulo, então, ainda ficou então decidido que Paulo deveria ir para Roma. E aqui começa a leitura de Atos 27, versículo 1 em diante. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio. Adramítio é uma cidade, tá? Que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia.
e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Até aí nesse momento, na leitura, nota que era assim que os romanos faziam. Os romanos não precisariam pagar passagem, nada disso. Um guarda romano, a qualquer momento que ele chegasse no porto e falasse, eu quero ir para tal lugar, qual navio vai para tal lugar? Não tem nenhum que vai para lá, mas tem um que vai até metade do caminho. Ele falava, eu quero entrar nesse navio. Ele entrava e acabou, e tinha que arrumar lugar para ele. E se ele tivesse acompanhado de algumas pessoas, ele levava junto. E aqui, sendo um centurião é um alto escalão do exército, né? Um homem, chefe de 100 homens, né? Ele chega e ele pertencia ao regimento imperial, era um cargo acima ainda, era um grupo de elite, vamos dizer assim. Ele estava voltando para Roma, entregaram Paulo na mão dele e Paulo vai. Agora, é importante você saber o seguinte, eu sei que algumas pessoas falam, Paulo foi para Roma, preso, acorrentado. Gente, nada disso. Paulo não foi acorrentado, ele era cidadão romano, Paulo vai acompanhado. Você pode notar as palavras, embarcamos, está no plural, portanto Lucas estava junto. Diz aqui, estando conosco, Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Esse Aristarco não desgrudou de Paulo o tempo todo. Você vê o Aristarco lá naquela reunião em Mileto, você vê aquela ida de Paulo por terra na Macedônia, Aristarco estava lá, Aristarco está aqui. Aristarco fica na casa de Paulo lá em Roma, porque numa das cartas ele fala que o Aristarco estava junto. Esse Aristarco, assim, não desgrudava do Paulo e estava com Paulo o tempo todo. E aí aqui começa a narrativa que esse navio, que ia só até a província da Ásia, ou seja, esse navio ia navegar um pouco e ia parar na província da Ásia. De lá eles iam pegar um outro navio para ir adiante. E aqui vai a continuação da nossa leitura. No dia seguinte ancoramos em Sidom. Sidom era um pouco mais acima ali de Tiro, tá? E Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos, para que esses suprissem as suas necessidades. Você vê aí uma coisa interessante. Paulo não só estava como cidadão romano, como muito boa gente. Paulo, embora estava indo para um julgamento, ele não vai como um prisioneiro, assim, no sentido de algemado. Alguns ali estavam como prisioneiros assim, mas não Paulo. Porque você vai ver Paulo, por exemplo, conversando com o capitão do navio, você vê aqui Paulo conversando com o Júlio. O Júlio, que é o centurião, libera Paulo para ir ver os amigos e encontrar com os amigos para depois voltar. Então você nota aqui que Paulo era de confiança nesse sentido, né? Continuando aqui a leitura. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre. Chipre é uma ilha, então eles passaram pela área norte porque os ventos nos eram contrários. Aqui já começa algum sinal de que os mares não eram muito para navegação. Estava começando a chegar o inverno e os ventos eram complicados nessa época do inverno. Continuando. Tendo atravessado o mar aberto, ao longo da Cilícia e da Panfilha, em Mirra, só um minutinho, ancoramos em Mirra, na Sicília. Perdão, eu falei Sicília, né? Na Lícia. Vamos ver o mapa. Paulo, então, aqui sai de Cesareia, vai até Sidom, é permitido ele ver os discípulos lá em Sidom também. De Sidom, ao invés de ir por fora aqui de Chipre, os ventos eram contrários, tiveram que ir costeando tudo. Então, costearam a Síria, a Cilícia, e aí finalmente chegam na Panfilha, na cidade de Mirra, ali na Panfilha. Vamos continuar a leitura. Ali o centurião encontrou um navio alexandrinote, ali foi o ponto final daquela linha, vamos dizer assim, de navegação. Ali o centurião, talvez dias depois, encontrou um navio alexandrino. Alexandria fica lá no Egito, tá? Mas o navio era de lá. Que estava de partida para a Itália. E nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias. E tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários,
navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Dá uma olhadinha no mapa agora como que isso acontece. Na verdade, você olhando no mapa, você vê ali que eles navegaram com muita dificuldade, na primeira seta que você encontra, de Mirra até Cnido. A ideia deles, com certeza, seria ir até Corinto, provavelmente. Era para lá que os navios iam, quando depois eles iam para a Itália. Por quê? Estava chegando já o inverno, e Corinto era a tal cidade para se passar o inverno. Mas isso não foi possível, então eles entenderam que haviam alguns portos interessantes em Creta. Para você ter uma ideia, o navio foi desviado da sua rota já, devido a ventos fortes. E aí então eles desceram, eles entenderam que tinham que ir por fora e foram ali para Creta, parando ali na costa ali, de Creta, chamada Salmona. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Costeamos a ilha com dificuldade, vai dotando essas palavras, e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. O jejum é uma prática ali dos judeus, né? É o Yom Kippur, né? É uma prática dos judeus que surge ali na época que surge o livro de Esther, tudo mais, é uma outra história aqui. E aí, continuando. Por isso, Paulo os advertiu: senhores, vejo, e aqui a palavra percebo, que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, ao invés de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Note então onde que Paulo estava no navio, porque aqui tinha 200 e poucas pessoas nesse navio. Paulo estava perto do centurião, do dono do navio e do piloto. Então note que Paulo estava numa boa classe, né? Classe A ali do navio, né? Visto que o porto não era próprio, Bons Portos lá, né? Não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Eu vou comentar isso sobre não era próprio para passar o inverno mais adiante. Com a esperança de alcançar Fenícia, ou Fênix, tá? Pode ser chamada também, e ali passar o inverno. Este, Fênix ou Fenícia, era um porto de Creta, mas que dava para sudoeste e noroeste. Vamos ao mapa. Aí está. Eles saem então de Mirra, vão até Cnido, de Cnido não conseguem ir em direção ali a Corinto, então eles vão para Salmona, param ali em Creta, resolvem seguir viagem, tentando chegar a Fenícia. Eles já percebem ventos muito difíceis, param em Bons Portos, e talvez para reabastecer o navio, ver comida, isso e aquilo, e finalmente vão para Fenícia, e ali Paulo falou: gente, não dá mais para seguir viagem, não dá. E Paulo estava com uma impressão forte: vai ser perigosa se a gente continuar. Não seguiram o conselho de Paulo e decidiram seguir viagem. É aí que o navio se desgoverna. É nesse momento em que eles perdem completamente o controle. É importante explicar isso agora aqui para vocês. O motivo do naufrágio, que depois você sabe que tem um naufrágio, é que os marinheiros, eles priorizaram o seu conforto e o seu desejo de diversão acima da prevenção e da cautela. Quando diz que ali não era próprio para se passar o inverno, sim, pode narrar algumas coisas como pode não ter boas hospedarias e tudo mais, mas ficava perto de uma cidade grande, que era Lazéia. Eles poderiam ir para Lazéia e lá em Lazéia eles teriam acolhimento, teriam pousadas, como era muito comum naqueles lugares, né? E casas também, muitas casas tinham um quarto extra onde recebiam pessoas, como se fosse um hotelzinho particular, não é? Isso tudo existia nesses lugares de portos, por exemplo, cidades portuárias e cidades vizinhas às cidades portuárias. Mas o que não havia ali era diversão. Por isso que eles queriam ir lá para outra cidade, porque tinha o quê? Diversão para eles, ou seja, prostitutas e algumas coisas assim. Então,
eles queriam um porto com mais recurso para poder passar o inverno, porque durante o inverno não se navegava. Eram muitas tempestades, muitos tufões e tudo mais, 3 meses que não dava para navegar. Nesse caso, já tinha chegado, estava chegando o inverno e os ventos já eram fortes e Paulo falou, não dá mais, não dá mais. Mas tentaram insistir, nós vamos chegar até lá, aí deu no que deu. Quando seguiram viagem, um vento forte bateu forte neles ali. Pra você ter uma ideia, esse vento tinha um nome, Euroaquilão, algo assim parecido, que significa o vento que vem do leste ou noroeste, né? Que vem de lá, que vai para o leste, e que causa muitos, como que é o nome que é usado? Causa assim ondas altíssimas, né? Causa turbulências, né? Fortes demais, né? Então aquele vento turbulento surgiu e desgovernou completamente o navio. E aí foi, eles chegaram a avistar de longe uma ilhota, não é? Mas não dava para ir para lá porque eles estavam sem controle, e aí ficaram à deriva, ou seja, tiraram completamente noção, deixaram assim, não dá para resistir o navio. A deriva significa, deixa o vento levar, para onde o mar levar, para onde o vento levar, é para onde nós vamos. 14 dias ficaram assim. Jogaram ao mar muitos dos pertences, muitas coisas para tentar aliviar a carga do navio. Eram 276 pessoas que estavam naquele navio. E aí, depois de tudo isso, foram percebendo que o navio estava passando em território perigoso, ou seja, o fundo do mar era mais raso naquele lugar, com medo de se chocar com alguma coisa que eles não estavam vendo, foi jogando tudo fora, estava todo mundo apavorado. É muito interessante notar que eu lembro no texto bíblico que conta que depois que já estavam 14 dias ali, os homens sem comer nem nada, Paulo chega e fala o seguinte para aquele pessoal, reúne todo mundo e fala, gente, é o seguinte, nessa noite apareceu um anjo de Deus para mim. E é interessante, Paulo falou, se vocês tivessem me ouvido lá atrás, isso não teria acontecido. Mas eu vou dizer uma coisinha, apareceu um anjo para mim e me disse que nenhuma das vidas aqui vai se perder. Então, confie, vamos todo mundo comer e vamos se alimentar, porque Deus vai cuidar da gente nesse sentido. Todo mundo começou, Paulo pegou o pão, começou a comer e todo mundo começou a comer também. E aí, daqui a pouco, vem um problema sério, outra tempestade, jogou o navio contra pedras e o navio se despedaça todo, mas eles perceberam que estavam à beira de uma ilha, né? E então, pegando destroços do navio, os homens foram, todos eles, saltando fora e acabaram parando todo mundo numa ilha, não morreu ninguém. E essa ilha era a ilha de Malta. Vamos ver isso no mapa um pouquinho? Paulo fica aí há 14 dias e vai parar nessa pequena ilha, que hoje é um país, não é? Hoje é um país independente, que é a ilha de Malta. Devido ao inverno, eles tiveram que ficar nessa ilha por uns 3 meses. A Bíblia narra um acontecimento nessa ilha muito interessante. Logo que chegaram, foram bem acolhidos pelo povo da própria ilha, fizeram ali uma fogueira para tentar se esquentar ali do frio, entende? Todo mundo ali tremendo de frio, que caíram no mar e tudo mais, né? E era noite, e aí Paulo vai pegar uns gravetos para jogar e uma cobra gruda na mão de Paulo assim, e Paulo pega e sacode a cobra no fogo, e o povo da ilha começou a ficar cismado, falou o seguinte, esse homem deveria ser um dos prisioneiros que escapou do mar, mas a justiça não vai permiti-lo viver. E estava todo mundo esperando Paulo simplesmente passar mal, cair duro no chão e morrer. E o que aconteceu foi que não aconteceu nada disso com Paulo. E Paulo seguiu normalmente ali. E o que acontece é que o próprio povo da ilha começa agora a achar que Paulo era um tipo de Deus, que nem o mar o matou e nem uma cobra pôde matá-lo. E aí começa aquela coisa toda na ilha. Acontece que o líder principal da ilha estava assim talvez com tifo, difteria ou algo parecido, né? E com fortes dores no abdômen, diarreia e tudo mais, e febre, e Paulo então é convidado para visitá-lo.
Paulo vai visitá-lo, impõe as mãos sobre o homem é curado, e aí outras pessoas da ilha vêm, enfim, Paulo por onde passava, aprontava das suas, no bom sentido, né? É muito legal ver essa aventura de Paulo naqueles lugares. Agora imagina isso diante do centurião romano, né? Como que esse centurião estava olhando para Paulo nesse momento, né? Então, tá aí, 3 meses depois, ficaram 3 meses nessa ilha, eles viram ali um navio, e esse navio ia seguir para a Itália e eles seguiram com esse navio. Chegaram, volta aquele mapa para mim, por favor, eu não coloquei as setas, mas ali depois eles vão para Sicília, ali em Siracusa. Sicília é a bola que a bota da Itália está chutando, né? Que a gente fala, né? Parece que a Itália está chutando a Sicília, né? E aí dali ele vai para Régio, Régio é bem na pontinha ali da bota, tá? E depois ele sobe para Puteoli e mais adiante para Roma. Ok. É interessante que quando eles chegaram nesses lugares, encontraram alguns irmãos ali. E quando encontraram alguns irmãos, os irmãos da igreja chamaram ali para Paulo para ficar um tempo ali com eles e ficaram ali por 7 dias. Nota agora que quem está dirigindo agora não é mais o centurião, mas é Paulo. Paulo encontra o pessoal da igreja e tudo mais, vai ficar 7 dias ali com eles, e o centurião na boa, parece que agora o convidado era o centurião e não mais Paulo. Paulo já era o líder da escolta ali agora, né? E aí foram para Roma e chegaram em Roma, os irmãos encontraram Paulo ali na Praça Ápio e tiveram certamente culto, tempo juntos e tudo mais, né? Até que Paulo chega a Roma. Como é que foi a vida de Paulo em Roma? Chegando a Roma, Paulo obviamente se comparece perante as autoridades. Veja bem, não é qualquer pessoa que chega lá e tem uma audiência com o imperador romano, ainda mais um doido que era o Nero. Você acha que Nero iria querer parar para julgar um homem que teve um motim lá no finzão do império, numa tal de Judeia, um povo religioso por problemas de religião, mas o cara era cidadão romano, então para não ser linchado foi para Roma. O Nero nem quis dar atenção para isso, com certeza. Então o pessoal falou, olha, fica aqui em Roma, mas em prisão domiciliar. Atos 28:16 diz assim, quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Então imagina agora que os soldados romanos, tempo todo, junto com Paulo, trocava-se esse soldado, né, certamente, mas ali ficava o tempo todo com o soldado. Mas Paulo tinha liberdade de receber pessoas na sua casa, de conversar com quem quiser, só não podia sair da casa, era só isso, era prisão domiciliar. Mas não era assim, como algumas pessoas falaram, estava acorrentado com um soldado, tal. Não era assim, tinha total liberdade. E eu acho interessante que esses soldados eram soldados do palácio. Esses soldados do palácio são chamados de os da casa de César. Esse é o nome que é dado a essa guarda do palácio. E olha só, num dos bilhetes que ele manda aos filipenses, olha o que Paulo diz aqui. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então você vê aí que até gente ali de dentro do palácio se converteram ali com Paulo também, provavelmente também algum desses soldados, né? O tempo todo ali ouvindo Paulo e Paulo pregando. A Bíblia conta, por exemplo, que Paulo chamou a liderança dos judeus, pregava para eles e tudo mais. Bom, Atos 28, de 30 a 31, encerrando o livro de Atos, nos mostra como é que Paulo vivia ali em Roma. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Amém. Até aí. O livro de Atos termina assim. Certamente, Lucas, essas anotações todas de Lucas foram feitas ali, ao vivo, né? Agora,
Será que Paulo ficou esse tempo todo, vamos dizer assim, esses 4 anos ali em Roma? Eu acredito que não, porque o texto aqui fala 2 anos. Ora, se nós sabemos que são mais 4 anos até a morte de Paulo, nós temos aqui 2 anos que Paulo passa preso em Roma. O que acontece depois disso? Uma possível soltura de Paulo, que talvez ficou por mais 2 anos. E depois uma prisão inesperada de Paulo e uma prisão repentina de Paulo. Nós vamos ver isso com algumas suposições agora. Isso tudo é suposição em cima de alguns textos. Por exemplo, em Tito capítulo 1, versículo 5, diz assim: Tito, por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordens as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Até aí. Nota que Paulo deixou Tito em Creta. Quando aconteceu isso? Nós não sabemos, porque em nenhuma narrativa do livro de Atos narra essa passagem de Paulo por Creta. Tá? Então isso aqui pode ter acontecido depois que Paulo foi solto de Roma. Diversas vezes nos bilhetes que ele coloca aos filipenses, ele dá a entender que ele seria solto e iria lá ver os irmãos. Paulo estava percebendo. Por quê? Porque na lei romana, um julgamento que demorasse mais de 2 anos caducava. Então, por 2 anos Paulo ficou lá, porque a lei ordenava isso. Depois de 2 anos é solto. Continuando, em Filemon, no capítulo, só tem um capítulo, né? Versículo 22, diz assim: além disso, Filemon, prepare-me um aposento, porque graças às orações espero poder ser restituído a vocês. Então, o que mostra que essa carta ao Filemon deve ter sido escrita já no 2º ano, no finalzinho. Paulo está vencendo a data e parece que não vão me chamar para julgamento, eu vou estar livre, eu vou aí ver vocês. Em Romanos, no capítulo 15, Paulo conta até mesmo que ele queria fazer, se bem que ele escreveu isso muito tempo antes de ir para Jerusalém, ele escreveu isso dizendo assim: olha, mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto, lá onde ele estava, né, lá em Corinto, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem na minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Até aí. Então, Paulo pretendia passar em Roma e ainda ir à Espanha. Nós não temos nenhuma narrativa histórica, ou seja o que for, nenhum indício de que Paulo tenha ido para a Espanha. É apenas um desejo dele. Possa ser que tenha ido e a gente não tem relatos sobre isso. Agora, algumas cartas de Paulo, como a 2ª carta de Paulo a Timóteo, narra algumas coisas que dão a entender que houve uma outra prisão de Paulo, e uma prisão repentina, uma prisão inesperada. Conta alguns historiadores antigos de que uma das mulheres a quem Nero havia se apaixonado, não é? Ela havia se convertido, e por ter se convertido, ela não queria participar das orgias juntamente com ele, e se distanciando dele, e então ele pega um ódio aos cristãos. Nós sabemos, por exemplo, que Nero botou fogo em Roma e acusou os cristãos de terem feito aquilo, para você ter uma ideia. É Nero quem manda matar Paulo e manda matar Pedro também. Então, aqui está a última carta que nós temos em nome de Paulo. Algumas pessoas falam, essa carta é posterior, não foi escrita diretamente por Paulo, ela só começou a circular no meio da igreja lá perto do ano 95, por exemplo, então Paulo já não estava mais vivo. Sim, mas o que eu entendo é que pegaram bilhetes e trocas de correspondência de Paulo com Timóteo, juntaram tudo em cartas. É isso que são as cartas de Paulo, por exemplo, a Timóteo. Então, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, diz assim: Timóteo, quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos,
Uma das coisas que a gente sabe aqui, dá para notar, que Paulo teve provavelmente uma prisão repentina, porque não deu tempo do cara pegar a capa dele, não deu tempo dele pegar os livros dele, pergaminhos que ele queria levar consigo e ler, não deu tempo, foi aprisionado e levado. Então ele pede para Timóteo fazer isso para si. Então ele conta na carta que ele na viagem deixou Trófimo doente em tal lugar, se não me engano em Mileto. Aí ele conta aqui que ele acabou deixando a capa na casa do Carpo e os pergaminhos lá em Troade, então que Timóteo pegasse e levasse lá para ele, indicando um outro tipo de prisão que não foi aquela toda que nós lemos. Então é possível que Paulo tenha sido solto e preso nesse momento. Outra coisa também é que nenhum momento que Paulo está em Roma, no livro de Atos e nas cartas escritas de Roma, você nota nele uma sensação assim de vou ser morto, nada disso. Ele fala, Deus vai me libertar. Você vê a carta lá para Filemão, prepara uma pousada aí que eu estou saindo. Para o pessoal de Filipenses, de Filipos também, ele fala algo parecido, espero ter com vocês, pelas suas orações eu vou ser livre, muito legal. Para aqui nessa carta ao Timóteo, ele já mostra que não. Ele falou, não tem jeito, eu vou ser morto, eu já sei que eu vou ser morto, e ele já está entendendo que a coisa era outra agora. Diz aqui, 2 Timóteo 4, 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, oferta de libação. Eram aquelas ofertas, quando, por exemplo, depois de oferecido o sacrifício, se derramava sobre o altar vinho e azeite, eram as ofertas de bebida, e aquilo subia uma fumaça muito grande, e aquela fumaça, ao ir de longe, os homens que ficavam longe, não ali perto dos sacerdotes, viam aquela fumaça e começava o momento da oração ali no templo. Então, mas Paulo está dizendo, eu sou essa bebida que está sendo derramada, uma oferta para Deus, mas no finalzinho de todo o sacrifício que foi a minha vida. E aí ele fala, aqui o texto, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Até aí. Esse é o fim da carreira de Paulo. Paulo foi condenado à morte por César Nero. Paulo foi decapitado, segundo a narrativa de alguns líderes cristãos na época, que perpetuaram isso, e isso aparece num dos livros de história da igreja, chamado História Eclesiástica. E nesse livro ele narra essa morte de Paulo. É óbvio que muitas, como que posso dizer, muitas tradições, principalmente na era medieval, surgiram com a morte de Paulo. Tem uma, por exemplo, que diz que quando a cabeça de Paulo foi cortada, que ela repicou 3 vezes, né? E que em cada lugar onde ela picou, né, assim, caiu, que era como que uma caída, assim, uma descida, cada um dos lugares onde ela bateu e caiu, que saiu uma fonte nova de água. Então você vai lá em Roma, por exemplo, o pessoal vai mostrar aquelas fontes dizendo que foi aqui que Paulo foi morto. Mas aí é coisa de turismo religioso, que é tudo inventado. Eu diria para você, 95% do turismo religioso não acredite. É muita coisa inventada. Você não imagina que lá em Israel levam todo mundo para o lugar da cruz e que provavelmente não seja o lugar da cruz de Cristo. Leva o pessoal para o lugar do túmulo, que possivelmente não é o túmulo de Cristo. Inclusive o lugar de batismo está lá mostrando que aqui Jesus foi batizado, e é muito provável que Jesus não foi batizado lá, porque o lugar onde Jesus foi batizado, o lugar mais provável hoje, fica no território da Jordânia e não no território de Israel. Então as pessoas, os turistas não podem ir lá porque não tem visto para ir para a Jordânia, né? Mas tudo bem, isso aí é outro assunto que mais adiante a gente toca, não é? Nesses assuntos de história da igreja, né? Depois, talvez aqui terminando o Novo Testamento, a gente entra nesses detalhes. Mas vamos lá. As últimas palavras escritas aqui por Paulo, em 2 Timóteo, são essas daqui. 4:21. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Temos aí as últimas palavras escritas de Paulo.
Paulo narra aqui Eubulo, Prudente, Lino e Cláudia, que estavam ali com ele, né? Nota, nas cartas da prisão, ele fala de Lucas, de Demas, de Aristarco, né? E de alguns outros que estavam ali com ele. Nenhum deles é narrado aqui. Então, isso aqui é provavelmente uma outra prisão de Paulo, e todos esses nomes aqui, Eubulo, Prudente, Lino e Cláudia, são nomes romanos. Então, possivelmente de irmãos conhecidos, líderes lá da igreja de Roma. Está aqui. O texto termina dizendo, apressa-te a vir antes do inverno. Se Timóteo demorasse um pouquinho mais, chegaria o inverno não dá para se navegar por 3 meses, o que talvez quando Timóteo chegasse, não falaria mais com Paulo, Paulo já estaria morto. Por isso eu deixei essa frase aqui no final da nossa apostila. Há determinadas coisas na vida que temos que fazer, entre aspas, antes do inverno, antes que não tenhamos mais tempo para fazê-las. Ensino que Paulo nos deixa nas suas últimas palavras escritas. Se você tem alguém para ver, vai ver logo. Se você tem pai e mãe, vai beijar e vai abraçar. Mesmo vocês que estão aí tão bonitinhos, vivos e novos e tudo mais, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, se você ama pessoas, ande perto, use bem o seu tempo. Não viva somente para o trabalho e para os seus afazeres. É importante ter comunhão e comunhão com tempo de qualidade. O que você tem que fazer, faça logo, faça antes do inverno. Porque, como disse Paulo, né, para pregar enquanto é dia, porque a noite vem, quando não se tem mais tempo para fazer. Eu vou contar para vocês agora, terminando baseado nesse final aqui de história, que são as últimas palavras de Paulo, eu quero contar para vocês as últimas palavras que eu ouvi de um pastor que foi muito querido para mim. Eu não tive muita convivência com ele porque eu era criança. Foi o pastor que me apresentou na igreja. Foi pastor dos meus pais, foi pastor durante toda a minha infância. Foi debaixo do pastorado dele que eu fiz minha escolinha dominical, que eu aprendi a tocar órgão, que eu decorei os livros da Bíblia. Me lembro até hoje, eu tinha ali 5 anos de idade na escola dominical, tinha aqueles concursos de escola dominical, e a gente tinha que falar os livros da Bíblia de cor, e eu falei os livros todos ali de cor, Gênesis, Êxodo, Levítico, e antes de eu ler, eu me lembro que eu peguei a Bíblia e falei, pastor, para o senhor acompanhar, né? E a igreja toda riu, né? Como se o pastor não soubesse, né? A ordem dos livros, né? Mas era uma criança, né? E pastor José Salustiano, um pastor muito, muito incrível, meus pais o amavam muito. Foi pastor da Igreja Batista Jardim Cachoeira, ali em São Paulo. E esse pastor, muitos anos mesmo depois, eu já estava no pastorado, eu estava indo pegar um ônibus, né, no ponto de ônibus, e cruzei com ele. E quando eu encontrei com ele, pastor, saudade e tudo mais, e foi uma conversa muito rápida, porque ele já não morava mais por ali, né? Ele havia sido pastor em outros lugares, ele passou por ali. E aí, naquele dia, não são bem as últimas palavras dele, mas eu explico já. Naquele dia eu encontrei com ele, eu contei para ele rapidamente, falei, pastor, me tornei pastor, estou dedicado ao Evangelho, estou apaixonado por Deus, eu me lembro muito bem do Senhor, como o Senhor cuidou da nossa família, e ele me citou o seguinte, ele falou assim para mim, ele falou, Paulo disse para nós aproveitarmos a oportunidade, pregarmos a tempo e fora de tempo. E aí ele citou esse texto, ligando o texto, ele falou assim, porque a noite vem, quando fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem, quando já não se dá para fazer mais nada. Eu não estava entendendo naquele tempo o que ele queria dizer com isso, mas talvez ele estivesse falando da nossa velhice, daquele momento onde a gente já não consegue mais. A próxima vez que eu o vi, eu fui pregar na igreja de seu filho. O filho dele era pastor numa igreja, me convidou para pregar, e no meio do povo estava lá
pastor José Salustiano, assistindo a pregação. Me senti muito honrado naquele dia, mas ele já passava por algumas dificuldades. Dificuldades de esquecimento, de reconhecimento de pessoas, já não fazia mais concatenação de ideias e a noite tinha vindo para ele já. Então, fica aqui o conselho de Paulo, apressa-te a vir antes do inverno. Quando eu tinha desistido já do ministério, eu me lembro que foi antes aqui da Carisma, né? Eu tinha desistido do ministério, estava muito decepcionado com a igreja, mas eu tinha ido assistir, de Deus eu não tinha me afastado. Eu fui assistir umas pregações lá no centro de São Paulo e saí para almoçar com dois irmãos queridos, né? Um de Belo Horizonte, que morava nos Estados Unidos, que era o Edinho, e o outro, o Bené Gomes, né? Autor de alguns cânticos que a gente canta, A Único que é Digno de Receber, ou A Aliança do Senhor, eu tenho com você. Vários cânticos que a gente canta na Carisma são cânticos desse Bené. E o Bené, ele... contei para ele a minha história, falei, olha, eu fazia parte de um grupo, saí desse grupo, juntaram os pastores, não me quiseram mais, eu saí, e eu estou aí, não desviei de Deus, mas não quero mais o ministério, tudo mais. E ele falou assim para mim, falou, Anésio, você não sente assim no coração de que Deus de fato vai te colocar de volta no ministério, vai te levar de volta para você fazer alguma coisa para Ele? Eu falei, sim, mas eu vou deixar isso para mais tarde, Bené, agora não. Agora eu quero me dedicar ao meu emprego, às coisas aqui, eu preciso ganhar dinheiro, sustentar minha família, tudo mais. Ele falou, Anésio, deixa eu fazer uma pergunta, quanto tempo de vida útil você acha que você ainda tem? Naquele tempo eu tinha 28 anos de idade, eu falei, 28 anos de idade, eu tenho muitos anos aí pela frente ainda. Ele falou, não, estou te perguntando quanto tempo de vida útil você tem. Eu não estou falando se você vai viver até os 100 anos de idade, estou falando de vida útil, vida em que você pode produzir, que você aguenta peso, que você pode correr, que você pode fazer tanta coisa, que você percebe que você responde e corresponde fisicamente com tudo que se passa dentro de você. Aí eu parei para pensar e falei, então melhor você correr, porque você já perdeu muito tempo na tua vida. Recebi aquela palavra e foi a partir dali que Deus começou a falar comigo e em pouco tempo depois começamos essa obra que é a Carisma hoje. Eu não me sinto velho. Paulo, com 50 anos, disse, Paulo o velho. Eu tenho 55, não me sinto velho. Ainda me sinto com energia e tudo mais. Mas eu já percebo que mesmo com 55 anos de idade, eu não tenho o mesmo vigor que eu tinha quando eu estava lá atrás. Ainda bem que eu ouvi Deus lá atrás e obedeci a Deus antes que o inverno chegasse. Então, é possível que muitos de vocês que estão me ouvindo estão aí cheios de sonhos para realizar na vida. Cheios de sonhos até pessoais, não estou só falando de ministério, não, estou falando de vida pessoal também. Cheios de sonhos. Quando é que você vai praticar isso? Quando você já não tiver mais força? Vamos colocar um sonho simples, quero fazer uma viagem para tal lugar. Quando é que você pretende ir para essa viagem? Quando você chegar lá e não conseguir nem subir na montanha para ver uma coisa bonita, porque as pernas já não aguentam mais? Dá uma olhadinha lá em Eclesiastes 12. Aquela narrativa de Eclesiastes 12, figuradamente, está falando do nosso corpo humano. Quando fala lá, quando as colunas não sustentarem mais, ali ele está falando das nossas pernas. Você vai ver ali em Eclesiastes 12. E ele fala, lembra-te nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E você venha dizer, não tenho nenhum prazer neles. Então, fica aqui o recado de Eclesiastes e o recado de Paulo. Apressa-te a vir antes do inverno. Ou como disse lá aquele meu pastor, porque a noite vem, quando já não se dá para fazer mais nada. Que Deus abençoe, fica aí esse alerta. Vamos às perguntas, não em ordem na qual elas foram feitas, tá bom? Então eu vou citar todas que chegaram aqui para mim. Comecemos algumas delas. Angélica Santos, amo de daqui, assisto sempre e aprendo para ensinar na escola bíblica. Obrigada, pastor Anésio. Obrigado, querida. Uma honra, por favor. Só toma cuidado, hein? Nem todo mundo pensa igual a gente. Eu não sei que igreja é, onde é, a não sei que você tenha essa liberdade de ensinar dessa maneira lá, então fique à vontade, tá bom? Porque às vezes as coisas que nós ensinamos aqui possam se chocar contra o ensinamento de outra igreja, então tudo isso tem que ser feito com muito cuidado. Ok.
O Johnny faz duas perguntas aqui e eu já vou respondendo. Boa noite, Anete. Boa noite, Johnny. Paulo diz ser cidadão romano, porém, pelo que entendi, ele não nasceu na cidade de Roma, sim, ele nasceu em Tarso. Neste caso, ele é cidadão por conta de seus pais serem descendentes de romanos? Sim, possivelmente o seu pai era cidadão romano e ele ganha por ser filho do cidadão romano. Eu não sei detalhes disso, porque a Bíblia não narra nenhum detalhe disso, mas eu vejo a reafirmação de Paulo o tempo todo e certamente havia alguma forma de se certificar disso, né? O mais provável era que o pai dele fosse um soldado romano, né? É o mais provável. Então, é isso. O Johnny também pergunta, fazendo a leitura onde Félix esperava receber dinheiro de Paulo, percebi que também teve medo do discurso de Paulo. Teria ele conhecimento ou acreditava que no que Paulo falava sobre Cristo? Primeira coisa, eu gostei de que você já leu o texto, né? Porque esse trecho aqui eu não li, eu só narrei. Então você com certeza já leu o texto inteiro. Valeu, Johnny. É assim que tem que fazer. Alunos aprendam, façam como Johnny, né? Faça toda a leitura. Por exemplo, já citei que eu vou citar Filipenses na próxima aula, vou citar Filemão na próxima aula. Eu acho que também, se der tempo, eu vou fazer estudos de Colossenses e Efésios. Você fala, quanta coisa, tudo cartinha pequena, gente, dá para ler essa semana inteira. Vamos ler para que você chegue na aula já, né, com bastante detalhes dos textos que vamos estudar. Vamos lá, voltando à sua pergunta, você nota que ele se interessava pelo que Paulo estava ensinando, mas ao mesmo tempo quis ali receber dinheiro. Dá a entender, sim, que tanto ele quanto você nota o Agripa, o Herodes Agripa, depois também, todos eles perceberam que Paulo era muito persuasivo, né? Talvez até medo de se converter, eu não sei te explicar, mas dá a entender isso mesmo no texto. Muito bem. A Márcia pergunta qual a circunstância da morte de Paulo. Márcia, tudo que eu sei é aquilo que eu narrei, porque não tem na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada apenas mostra que houve um julgamento, que nesse último julgamento ninguém apareceu ali para defender Paulo, né? Paulo conta acerca de um tal de Alexandre Latoeiro era quem mexia com bronze. Então nós não sabemos muitos detalhes, ali na segunda carta de Timóteo é tudo que nós sabemos. O que nós sabemos são de narrativas que chegaram até outros escritores que escreveram isso posteriormente. Carta de Clemente aos Coríntios, as cartas de Papias não tem isso, se eu não me engano, só vamos encontrar isso lá em Eusébio de Cesareia, que narra sobre a morte de Paulo na sua História Eclesiástica, e dizem apenas isso, que Nero mandou decapitar Paulo, é isso, possivelmente por ciúmes de uma de suas amantes, né, das mulheres que ele amava, ter se convertido ali com Paulo, com os cristãos, porque Nero manda também crucificar e matar Pedro, né? É provável, assim, algumas pessoas colocam, que a narrativa de Apocalipse 11 fosse uma pequena alusão tanto a Elias e Moisés, como a Pedro e Paulo sendo mortos em Roma, no caso, né? Pedro e Paulo. É isso. Mas nós só sabemos por essas narrativas de livros que a gente tem suas dúvidas sobre a autenticidade das narrativas, mas é tudo que nós temos para ler. Como isso se perpetuou há 2000 anos, né? Ou 1900 e poucos anos de propagação dessas histórias, eu acredito que elas possam ser confiáveis. A Fabiana pergunta, não sei se cabe aqui a minha sugestão, mas há um filme muito interessante chamado Paulo, o Apóstolo de Cristo. Eu não assisti, eu vi, acho que na Netflix, se eu não me engano eu vi, mas eu não assisti, então eu não sei o que dizer. Vamos lá, assistam, vejam se é bom, né? Possivelmente seja. Vamos lá. O Edson coloca o seguinte, Edson, eu vou fazer uma pequena correção no que você colocou. Você coloca assim, sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas e é Ele que determina os acontecimentos de todas as coisas. Edson, eu não acredito assim, tá? Eu vou te explicar o porquê. E aí você fala assim, Paulo de certa forma acelerou o processo final da sua morte? Não acredito assim, Edson, pelo seguinte, vou te explicar.
É isso que pensa, por exemplo, os hipercalvinistas. Os hipercalvinistas, eles entendem que Deus já predestinou tudo e toda a história já está escrita. E se ela já está toda escrita, cabe a nós apenas ir vivendo, mas está tudo pré-determinado por Deus. Eu não acredito assim. Eu acredito que o futuro ele pode ser modificado por questões nossas no presente. Prova disso, por exemplo, é que Deus chegou para o rei Ezequias e disse que ele iria morrer. E aí Deus decide que ia dar mais 15 anos de vida para ele depois. Então, ia morrer ou não ia morrer? Deus já sabia que ele ia se arrepender e depois ia viver mais 15 anos e foi só uma pegadinha? Eu não acho que foi uma pegadinha. Eu acho que o futuro mudou mesmo. Eu acho que depende da decisão que nós tomamos aqui. O futuro, eu diria o seguinte, há muitas linhas para o futuro, há muitos caminhos do futuro, há muitos futuros para acontecer. A decisão que eu tomo aqui vai afetando o caminho que esse futuro vai tomar. É isso que acontece. Não acho que Paulo acelerou sua vida, até porque ele já era velho também, as pessoas não viviam muito naquele tempo, tá? A média de vida estava entre 45 a 50 anos, tanto que Paulo com 50 e poucos já fala Paulo velho, não é? Então, eu acho que aqui a questão de Paulo estava até querendo mesmo, sabe? Ele falou, não, já cumpri a carreira, já terminei a carreira, já guardei a fé, já fiz o que eu tinha que fazer, eu quero mesmo ir para o céu. É isso. O Paulo Lemos coloca, Anésio, Paulo teve participação na implantação das igrejas em Roma ou foram outros discípulos e Paulo foi posteriormente? Paulo Lemos, né? O Paulo apóstolo já foi para Roma bem tempo depois. Não foi Paulo que iniciou a obra em Roma, porque Paulo estava em Corinto quando ele escreve aos romanos dizendo que queria muito conhecê-los. Então, Paulo nunca tinha ido a Roma ainda e já existia a igreja em Roma. Nós não sabemos quem iniciou a igreja em Roma, mas sendo Roma capital do império, eu acredito que foi um dos primeiros lugares, provavelmente Roma, Éfeso, Antioquia, não é? Que são cidades grandes e comerciais, que certamente o evangelho, através de cristãos convertidos, de cristãos que eram negociantes, né, que eram mercadores e foram levando o evangelho adiante. Chegou nesses lugares antes mesmo de Paulo. A Antioquia não foi Paulo que abriu. Éfeso, Paulo já encontrou alguns discípulos lá, mas que ainda não conheciam o batismo de Jesus, só o de João Batista, mas já eram discípulos, né? Paulo escreve uma carta aos romanos. Paulo, por exemplo, nunca esteve em Colossos e ele manda uma carta aos colossenses e foi Epáfras que levou o evangelho lá para Colossos. Paulo nunca tinha ido em Laodiceia, nem conhecia os irmãos de Laodiceia, tanto que ele escreve uma carta para os irmãos da Laodiceia, que nós vamos ler na próxima aula, essa carta. Então, Paulo escreve essa carta para eles e ele diz que nunca esteve lá. Então, vários lugares surgiram como resultado, talvez, do ministério de Paulo, como é o caso de Laodiceia, de Colossos, de Hierápolis e outros lugares que não dependeram de Paulo, que foram outros irmãos que levaram essa mensagem. Mais alguns recadinhos aqui. A Edinalva manda um recado muito carinhoso. Que delícia de aula, quantos detalhes. Viajei junto com a narrativa. Que Deus me ajude a voltar à essência do Evangelho. Obrigado, Anésio, muito bom. Obrigado, Edinalva, pelo acolhimento aqui que você me deu nesse recadinho. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Graça, paz, bênção na vida de vocês. Espero que vocês continuem com suas leituras bíblicas. Para a próxima aula, olha só, leia Filipenses e comece a perceber Filipenses como é uma junção de vários recadinhos em Filipenses, tá? Não em ordem, inclusive, eles estão em ordens diferentes. Faz uma outra coisa. Leia, você vai pegar a sua Bíblia e vai ler Efésios. Aí você vai ler Colossenses. Se puder abrir Efésios em uma Bíblia e Colossenses aqui numa outra, leia numa e leia em outra, comparando a organização do texto e a repetição de ideias nos dois textos. Vê isso?
As duas cartas foram escritas, vamos dizer assim, numa só sentada, né? Não foi Paulo quem escreveu é um amanuense, mas as duas foram escritas naquele mesmo momento. E junto com essa, são 3 cartas, junto com essa carta tem uma carta a Filemão. A carta a Filemão é quase que um anexo. Então tem uma carta de Colossenses, a carta aos Efésios e a carta a Hierápolis, que é a carta que Paulo escreve, que é uma pessoal no caso, né? Que é a carta para Filemão. Se vocês puderem ler essas cartas, vocês vão estar bem preparados para a nossa próxima aula. Que Deus abençoe vocês, que a graça de Jesus esteja sobre todos vocês e aí até a próxima terça-feira. Deus abençoe.